Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos a justiça de Deus sobre as nossas portas. Que toda injustiça, que toda maldade não prospere, não prevaleça, não vá em frente. Oramos para que o Senhor manifeste a sua graça em nosso favor e desfaça todo tipo de plano do inimigo, todo tipo de ataque espiritual. E oramos em nome de Jesus, crendo, Senhor, crendo que a manifestação do teu poder, da tua justiça, está trabalhando em nosso favor. Mesmo que não estejamos vendo, o Senhor está trabalhando. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E assim como Jó declarou, o meu Redentor vive, nós declaramos agora, o nosso Redentor vive e ele se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós cremos no seu poder, o justo juiz, o juiz de toda a terra. Nós apresentamos a ele a nossa causa, apresentamos a ele todo tipo de injustiça, diretamente ligada a nós ou indiretamente, e também à nossa família, aos nossos projetos, ao nosso trabalho, aos nossos sonhos, tudo aquilo que deveria chegar a nós, mas que não chegou. Nós oramos para que isso venha multiplicado para as nossas mãos. O que é bênção, o que é resposta, o que é acesso, o que é milagre, nós oramos para que chegue até nós. A tua palavra diz, Senhor, que operando o Senhor, quem impedirá? Oramos, Pai, pelo teu mover, oramos pela ação do teu Espírito agora e quebramos completamente todo tipo de cenário caótico, todo tipo de cenário de dor, todo tipo de cenário de injustiça, de maldade, e oramos por céus abertos, oramos para que o favor do Senhor seja liberado sobre a nossa vida. Declaramos a nossa dependência total e completa de Ti, Senhor. Guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Desfaz agora, Senhor, todo tipo de plano do inimigo ou de obra maligna em curso contra nós ou contra a nossa casa, que espíritos de acidente, que obra de atraso contra nós, contra os teus projetos, seja quebrado agora no poder de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que toda inveja caia por terra. Oro em nome de Jesus, declarando a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. E te peço, Senhor, com que tua mão poderosa esteja sobre nós. Guarda nossos filhos, Pai. No nome de Jesus oramos para que o Senhor proteja nossos filhos, cubra eles com o teu sangue. Guarda, Senhor, o nosso cônjuge, proteja de todo mal em nome de Jesus. E pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor. Em nome de Jesus Cristo. Quebramos também todo o poder da enfermidade, toda a influência, todo tipo de câncer, todo tipo de tumor, todo tipo de alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos que estamos saudáveis, estamos abençoados, a saúde habita em cada célula do nosso corpo e declaramos que a bênção do Senhor, que enriquece e que não traz dores, está sobre nós. Eu quero liberar uma palavra, Pai, a palavra de prosperidade, a palavra de fartura, a palavra de vida abundante e de salvação para toda essa casa. Eu oro para que todos eles conheçam a Jesus, tenham uma experiência com Jesus Cristo e vejam o mover do Senhor nas suas vidas. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que alegria estar com você. Hoje nós estamos já no 5º dia do nosso propósito de oração e jejum, quebrando toda injustiça e toda maldade. Você crê no poder de Deus? Você crê na ação do Espírito Santo? Então escreve aqui nos comentários aquela frase profética que nós temos declarado. Escreva, estou firme. Amém? Isso é um marco que você está estabelecendo no mundo espiritual. Escreve aí, estou firme.
Aleluia, glória a Deus, estou firme. Diga no mundo espiritual, libere sobre a tua vida, estou firme em oração, estou firme. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa luta não vai te arrancar do lugar que você está, a inveja não vai te arrancar, a maldade não vai te arrancar, a injustiça não vai te arrancar. Por isso declare, estou firme. Glória ao nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho da Cláudia, e ela escreveu assim: paz e graça, acompanho suas orações há vários anos e meu filho foi diagnosticado com câncer no nariz e os médicos suspeitavam que já tivesse espalhado para o cérebro. Fiz os propósitos de oração e em uma das transmissões o Senhor declarou que Deus estava curando caroços no nariz de uma pessoa. Tomei posse daquela palavra. Ele fez a cirurgia com biópsia e o resultado foi: não é câncer. Louvo a Deus pela cura e agradeço pela sua vida e pela vida da sua esposa e de toda a sua família. Deus é fiel. Cláudia, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele muda diagnósticos. É como eu sempre digo para as pessoas, às vezes o diagnóstico está certo, mas Deus muda o diagnóstico. Tem coisas que são certíssimas, mas Deus tem o poder de mudar. Eu vejo uma quantidade muito grande de mulheres que não podiam engravidar, que trouxeram os exames para mim e disseram: está aqui, o laudo é esse, eu não posso ter filhos. 10 meses depois, 1 ano depois, estão grávidas. Para a glória de Deus, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, não há impossíveis para Deus. Ele é Deus de maravilhas. Por isso, coloque a sua fé. Eu não peço para você colocar a sua fé em mim. Eu sou um homem, posso ser um pastor, posso ser um profeta, mas eu sou um homem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, porque eu também estou colocando a minha fé aqui nele. Eu sei que Ele tem poder. Amém? Eu quero hoje falar um pouco sobre lidar com situações feias. Na vida, todos nós enfrentamos o bom, o ruim e o feio. Amamos os bons momentos em que vemos as portas se abrirem, aonde vemos o favor de Deus no nosso caminho, nos prosperando, nos ajudando a crescer, a conquistar, e daí você tem uma bela família, e Deus está te abençoando financeiramente, você tem um bom emprego, e o amor das pessoas que você ama, e parece que está tudo bem, e não tem, sabe, nenhuma vírgula na sua história. Você está avançando, e de repente, chega os trovões, o clima muda e começa a chover. E uma chuva que não para. E a água vai subindo. E então entra o caos, entra a situação feia. Mas algumas horas antes era um lindo dia. Um canto dos pássaros, o cheiro das flores, estava tudo bem. Você estava tomando seu cafezinho na frente de casa. Mas, de repente, as coisas mudam. De repente, a situação fica feia. Deus não permitirá uma dificuldade se Ele não for usar isso para um propósito. É difícil de entender. Como que Deus pode usar uma coisa feia, uma situação feia, para um propósito de Deus na nossa vida? A gente não entende isso, porque a gente pensa que a vida, sabe, a vida é como uma escadaria, onde você sobe um degrau após outro degrau e só vai crescendo. Mas muitas vezes existem reveses, e você tem que voltar lá ao primeiro degrau. E nem sempre significa que voltar ao primeiro degrau é retroceder. Mas pode ser um tempo
aonde você está crescendo. Só que talvez não mais financeiramente. Você está crescendo, mas talvez não mais, sabe, na sua integridade com os outros. Mas você está crescendo por dentro. Porque a vontade de Deus não é que você cresça apenas diante dos olhos dos homens, financeiramente, profissionalmente, em influência, em conexões, em riquezas, em viagens, em cultura, em habilidades maiores. Não, Deus quer que você cresça também por dentro. A Bíblia diz que todos nós estamos num processo aqui. E o processo de Deus, e tem gente que não compreende esse processo e pensa que apenas sendo feliz em uma área da vida já é o suficiente. Deus quer que todas as áreas da sua vida cresçam. Então pense na sua vida como um gráfico onde tem várias colunas, certo? Então existe aqui a coluna financeira, existe aqui a coluna do casamento, a coluna dos filhos, a coluna espiritual, a coluna da alma, a coluna da mente, a coluna dos relacionamentos, enfim, várias colunas. E cada uma é representada por uma cor. Então você começa a romper no seu casamento e você é uma pessoa feliz no casamento. Então aquela coluna ela sobe, ela fica no verde lá em cima. E a financeira também sobe e fica lá no verde. Com os filhos, igual, sobe e vai lá no verde. Mas as outras colunas estão todas no vermelho, estão abaixo. Muitas vezes Deus permite que passemos por alguns processos para que a nossa vida como um todo, ela cresça. Para que você seja alguém completo, pleno. Você já viu que há pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro? Elas são tão pobres que tudo que elas têm são os bens materiais para mostrar. Elas não mostram sua simplicidade, elas não mostram sua caridade, elas não mostram a sua vida com Deus. Por isso eu quero que você entenda que existe um propósito para essa situação feia que você está passando. E você vai ter que compreender isso. Por favor, compreenda isso. Porque tem gente que, sabe, pensa, é só uma fase, vai passar. O objetivo de Deus é nos levar para alguns processos, não é nos fazer passar só pelo vale, é fazer com que saiamos daquele vale melhor, mais humanos, com mais misericórdia dentro de nós, estendendo a mão para quem precisa, vivendo o nosso propósito, porque a vida pode estar passando e você pode estar tão intertido com alguns amigos, você pode estar tão intertido participando de algumas festas que você perdeu o fio da meada. Entende isso? Sabe o que é perder o fio da meada? Você saiu de algo que Deus tinha para você. E há muitas pessoas assim, que perderam o fio da meada. Por isso que a Escritura diz que tudo está servindo a um plano. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Gente, como enxergar algo bom numa situação feia? Como enxergar algo bom quando não se tem dinheiro? Como enxergar algo bom quando você perde a oportunidade que lhe deram? Como enxergar algo bom quando você é injustiçado? Como enxergar algo bom se você e a sua família, sabe, estão sofrendo com uma enfermidade, com a perda de um ente querido? Como entender, como lidar com uma situação feia dessas? Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Hoje eu entendo o que Jesus disse, porque eu sei que nem sempre a vida é um mar de rosas. Sabe, temos os dias felizes, temos os dias de festa, temos os dias de alegria, mas temos aqueles dias que entramos dentro do nosso quarto com o nosso coração apertado e com aquela vontade de chorar, com aquela vontade de abrir o coração só para Deus. Entenda, se você passar pelo sofrimento, por esse momento feio que você está passando,
com a atitude certa, se você passar por essa dificuldade confiando que Deus está no controle, então Deus fará algo bonito do feio. Aí você diz, mas tem como sair algo bonito do feio? A Bíblia diz que sempre, para aqueles que confiam no Senhor, Ele tira algo bonito do feio. De momentos feios, subimos de nível. Você não cresce tanto assim nos momentos bons. É nos momentos difíceis que Deus nos estica. Nossa fé aumenta nesses momentos, nossa confiança, nossa resistência. Davi disse no Salmos 4, verso 1, Deus, você me ampliou na minha angústia. Deus, você me esticou a minha angústia. Passou por isso já? Tem conhecimento de uma causa dessas? Foi fugindo de Saul que Davi amadureceu e Deus o preparou para se tornar rei de uma nação. Em Gênesis, capítulo 29, verso 25, a Bíblia fala de duas mulheres, Lia e Raquel, e Jacó era o marido dessas mulheres. Olha o que está escrito: ao amanhecer, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Por que o Senhor me enganou? Jacó se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. Raquel era filha de Labão. E no dia das núpcias, quarto escuro, Labão colocou a filha mais velha para dormir com Jacó. Quando ele acordou pela manhã, ele teve um susto, porque não era Raquel, era Lia. Quantos de nós, muitas vezes, estamos orando por Raquel e aparece uma Lia? Quantos de nós estamos orando para que as coisas fiquem bem e primeiro elas ficam mal? E eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro Lia vem, mas logo após vem Raquel. Talvez agora, nesse momento, você está vivendo um momento difícil, um momento feio na sua vida. Mas logo, logo, você vai encontrar a sua promessa. Logo, logo, você vai encontrar Raquel. Por isso, a atitude com que você vai passar por esse vale, por esse processo, vai dizer muito. Se você vai permanecer mais tempo aí, ou se Deus vai lhe levar para um outro nível. Por isso, escute essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a sua vida. Se nós aprendermos a lidar com os tempos difíceis na nossa vida, com a atitude certa, sem murmurar, sem duvidar de Deus, mas permanecer firmes, confiando na justiça, confiando no poder de Deus, confiando na fidelidade de Deus, então, tudo isso que temos passado servirá a um plano. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: o que eu estou passando está servindo a um plano maior. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo o que você está passando está servindo a um plano maior. Confie no Senhor, confie no seu poder e nunca duvide da sua justiça, porque Deus é justo. Ah, mas eu não compreendo por que isso está acontecendo. Não é para compreender. Tem coisas que não dá para compreender. Tem coisas que não dá para ficar pensando, imaginando, sabe? Tentando tirar informações que você não tem. E Deus, muitas vezes, não nos revela algumas informações. Ele só vai revelar mais à frente. Porque agora é o momento de você confiar em Deus. Agora é o momento de você descansar no Senhor. Diga assim comigo: meu Redentor vive. Diga: meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Meu Redentor vive. O Deus que eu confio vive. O Deus que eu sirvo vive. Certamente desse momento feio, desse momento difícil, virá um tempo bom. Virá um tempo extraordinário. Em nome de Jesus. Eu deixo essa instrução para você no dia de hoje, porque eu sei que o Espírito Santo já começou a falar com pessoas aqui. Amém?
E você que está nesse propósito, hoje estamos no 5º dia, escreve aqui nos comentários aquela frase profética que nós temos declarado como um memorial aqui. Escreva: estou firme. Aleluia! Que o inferno ouça isso. Que a nuvem de testemunhas ao seu redor ouça isso. Aleluia! Estou firme. Estou no processo, mas estou firme. Estou passando pelo vale, mas estou firme. Estou enfrentando esse desafio, mas estou firme. Aleluia! 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 Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. As coisas estão melhorando, mesmo que você não veja. Deus, a tua justiça, já se levantou em teu favor. Você crê? Aleluia! 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 Eu creio e vivo por essa palavra. Quero declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto profético em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E eu estarei ministrando, depois da minha ministração, presencialmente, claro, vou ministrar online também, mas quem puder estar no presencial, eu vou ministrar, quebrando toda injustiça e toda maldade contra a tua vida. E quero pedir que você convide a sua família, inclusive, para estar junto com você. Vai representar um ato profético. Amém? Vai representar um ato profético, em nome de Jesus. Quero pedir a você também que entrou aí, que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E se você não ativou ainda as notificações, tem um sininho aí, clica aí no sininho, tá? E ativa as notificações. Outra coisa, esse é o meu canal oficial. Sempre que você entrar em qualquer oração minha, veja se tem 11 milhões de inscritos ali. Tem muitos canais que não são meus, que foram abertos por pessoas que são injustas com a gente, porque elas pegam os meus vídeos, pegam o que a gente faz e coloca nos canais deles. Gente, isso é tão injusto, é tão injusto, é tão injusto. Então, sempre que você entrar num vídeo, veja se está no meu canal, porque os vídeos que eles colocam lá estão aqui. Amém? Eu peço a sua gentileza em nome de Jesus. Salmos 91, eu quero declarar esse salmo. Enquanto isso, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade, que eu estarei orando por você agora. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma mulher, esposa de uma grande autoridade que está me ouvindo nesse momento. Ele é o Deus que cura. Você está com uma preocupação em relação a um filho seu. Ele é o Deus que vai operar em teu favor. Creia no Senhor. O Senhor também me disse: diga para a Norma
que eu estou visitando ela e a sua casa, e as portas que ela tem orado e me pedido, eu estou preparando o melhor a ela. Confia no Senhor, Norma. O Senhor está operando em teu favor, no nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Eu também quero liberar uma palavra para Simone Dantas. Simone Dantas, o Senhor te visita nessa hora. E sabe, você está vivendo um tempo onde Deus está colocando as coisas no lugar. Tudo está sendo alinhado na sua vida. Confia no Senhor, Ele está trabalhando. Existem milagres que são milimétricos, que só Deus pode fazer na nossa vida. Ele está fazendo na tua vida. Amém? Eu quero orar agora por você, eu quero orar pela tua causa. Apresenta aqui nos comentários esse seu pedido que nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui clamando por justiça. Cada pessoa, Pai, que tem estado com o seu coração apertado, que sabe da dor, que sabe da injustiça, que sabe da situação feia que está. Mas a palavra para nós hoje foi clara. O Senhor tem um plano. Eu confio nesse plano. Esse plano não tem falhas. Esse plano não tem falhas. Esse plano é perfeito. Sim, esse plano é perfeito. Esse plano é perfeito. Eu confio nesse plano. Eu creio nesse plano. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus, para que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. Todo mal contra a casa dessa pessoa, contra a sua família, cesse agora. No nome de Jesus Cristo, eu digo a injustiça, volte à justiça. Eu digo a toda a maldade, seja quebrada agora, obra maligna, inveja, cai por terra. No poder e na autoridade de Jesus Cristo, eu oro por uma intervenção sobrenatural agora, e que toda enfermidade, toda dor, renda-se a Jesus Cristo, e aquele que precisa de forças para enfrentar esse momento, para vencer essa situação, receba a força do alto, receba o toque do Espírito, receba o mover de Deus sobre a tua vida, e seja fortalecido pela força do poder de Jesus Cristo agora. Eu oro, Senhor, e peço justiça e vitória sobre a maldade. Oro também para que a enfermidade, o tumor, os cistos, os microcistos, os caroços, rendam-se a Jesus Cristo. Eu digo câncer, renda-se a Jesus Cristo. Melanoma, renda-se a Jesus Cristo. Cura na coluna, nas pernas, braços e restauração total. E apresento agora todos os pedidos de oração ao Senhor. E peço uma bênção especial. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilha com 7 pessoas agora, se você recebeu. Compartilha com 7 pessoas, 7 casas, 7 famílias. Amém? Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. E depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais, queridos. Contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo nosso Deus. Oramos por justiça nas portas. Oramos para que toda a maldade direcionada a nós, direcionada à nossa casa, direcionada aos projetos do Senhor na nossa vida, que todo tipo de maldade seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu tens o poder de desviar todo o mal que estiver, Senhor, sendo forjado ou até mesmo em trânsito contra nós. Quebramos nesse momento e pedimos a proteção e também a bênção do sangue de Jesus Cristo. Essa é a marca sobre as nossas vidas, o sangue precioso dele, cobrindo a nossa vida e cobrindo a todos da nossa casa. Nos livra do mal e que todo tipo, Senhor,
todo tipo, Senhor, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de inveja, seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos por um aumento, oramos por um crescimento, oramos por um avanço do Espírito, oramos para que as bênçãos do Senhor cerquem a nossa vida. Também oramos, Pai, para que o Senhor levante fortalezas ao nosso redor e também guardando a nossa mente e o nosso coração, Pai, de todo tipo de influência e de todo tipo de pensamento negativo. Senhor, eu oro nesse momento para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa vida. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Sim, nós te pedimos, Pai, que essa semana seja uma semana de favor de Deus, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de prosperidade, seja uma semana que recursos sejam liberados, seja uma semana, Senhor, aonde possamos estar fortes no Senhor e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda influência do mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que a unção de Deus toque a tua vida e que todo jugo espiritual, todo peso que você entrou aqui nessa oração carregando, que esse peso, esse jugo, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz também, o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, Senhor, nós ligamos aqui um propósito de jejum e oração. Eu irei fazer, Senhor, esse propósito de jejum e oração. 14 dias sem pão. 14 dias, Pai, que eu estarei me consagrando aqui nessa oração e pedindo justiça nas portas. Tudo aquilo que deveria ter vindo a nós, mas que não chegou a nós, oramos para que isso seja liberado, oramos para que isso venha para as nossas mãos, que isso chegue no nosso caminho, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Hoje nós estamos dando início a um propósito de 14 dias, onde nesses 14 dias, começa hoje, 7 mais 7, eu estarei em oração e em jejum. Se você tem condições de saúde de fazer esse jejum comigo, faça. Eu tirei o pão por 14 dias. E não é uma coisa fácil para mim, porque é uma coisa que eu como todos os dias. Eu gosto muito de pão caseiro também. Então, por 14 dias, eu vou fazer esse propósito. Se você quiser me acompanhar ou quiser consultar seu médico para fazer o jejum, fique à vontade. E se você não puder fazer esse jejum, fique em paz. Só faça a oração, porque nós estaremos jejuando. Eu acredito que esse jejum todos podem entrar, mas depende de cada um também, tá bom? Então, veja aí com o seu médico, ore a Deus, veja se isso é para você. São 14 dias que Deus colocou no meu coração, 7 mais 7, que eu vou estar orando por injustiça e maldades. Porque a injustiça, ela rouba de você o que é seu. A injustiça rouba o que deveria chegar a você. Então, nesses 14 dias, vai ter restituição. Nesses 14 dias vai ter cura. Nesses 14 dias vai ter milagre. Nesses 14 dias vai ter muito livramento de Deus. Eu quero convidar você, sabe, a fazer com entrega total esse propósito. Como assim com entrega total? Estar conosco 6 da manhã e 18 horas, nesses 14 dias sem falhar. 14 dias sem falhar. Amém? Vamos estar juntos nesse propósito, vamos mergulhar. É para aquele, de repente você está sofrendo injustiças. Tem muita maldade contra a tua casa ou contra a tua família. Você precisa entrar de cabeça nesse propósito. Só que não é uma coisa que eu posso pegar você pela mão e conduzir você. Eu não vou estar na tua casa, entrando no teu quarto, te levantando da cama e dizer, irmão, vamos lá, ora. Não. Isso é um propósito que a gente faz com Deus. Amém? É um propósito com Deus. É com o Senhor. É um propósito com o Senhor. Então, quero perguntar a você que está entrando aqui nessa oração. Você quer fazer esse propósito? Você está orando comigo aqui às 6 da manhã, às 18 horas, por 14 dias sem quebrar?
E aqueles que vão fazer o jejum, tirando o pão, por 14 dias, coloca aqui nos comentários também. Escreve, estou dentro. Você que vai participar desse propósito, escreve aí nos comentários, estou dentro. O que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Nós vamos juntos, nós vamos entrar como um batalhão no reino espiritual para conquistar as nossas bênçãos. Então eu convido você, nesses 14 dias, a você marchar comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Amém? É um propósito diante de Deus. É algo que Deus colocou no meu coração. Tem muita coisa que precisa ser destravada. Tem muita coisa que precisa ser restituída. Tem muita coisa que precisa ser movimentada. E nesse propósito de 14 dias, eu creio que isso acontecerá. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Muito bem. Peço também a gentileza de cada um de deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não ativou as notificações, ativa. Sabe, ontem eu recebi uma enxurrada de comentários de pessoas perguntando se eu tenho outros canais. Eu tenho mais um canal só, que é o canal do Ministério Profético, Vinícius Iracete. E os demais canais que aparecem as minhas orações não são meus. São pessoas que roubam meus vídeos. Eles muitas vezes mudam o cenário, eles fazem orações longas, pegam minhas orações repetidas. Nós temos tentado, sabe, de alguma maneira ter reações a isso. E eu preciso das orações de vocês, porque são pessoas que acabam tirando de nós, né? E acabam muitas vezes usando as nossas coisas totalmente na ilegalidade. Então, irmãos, tem canais que não são nossos, por isso que você tem que entender, o meu canal é esse aqui, ó, tem 11 milhões de inscritos, tá? Esse é o meu canal, 11 milhões de inscritos. Vê se tá o selo de verificado, que tem um Vzinho do lado. É assim que você vai saber que o canal é meu, ok? De repente você está entrando numa oração que alguém pegou a minha oração e eles colocam nos mesmos horários. Então é maldade mesmo, é maldade. Isso não tem como ser Deus, é maldade. Então, estaremos orando inclusive por isso, tá bem? Muito bem. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra está no Salmos 25, verso 12 ao 14, que diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Deus vai revelar coisas a você. Tudo o que você precisa fazer é temer a Deus. Se você temer a Deus. E, gente, nós vivemos um tempo onde parece que as pessoas perderam o temor de Deus. Onde elas acham que são livres para fazer aquilo que elas querem. Sim, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Elas esquecem dessa segunda parte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é com esse entendimento que nós temos que caminhar aqui nessa terra. Eu não posso usar da minha liberdade que eu tenho em Cristo Jesus para fazer coisas da minha cabeça, o que ferem princípios espirituais. É por isso que existem passos para vivermos uma vida vitoriosa aqui nessa terra. E existem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você. E a primeira delas é, na dúvida, nunca vá em frente. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus não vai colocar dúvida em você. Amém? O inimigo, sim, ele pode semear dúvida, mas a voz de Deus, ela lhe dá coragem, ela lhe dá ousadia, a voz de Deus lhe inspira, a voz de Deus é uma força muito poderosa. Então, se você está orando por algo e você ficou com dúvida sobre uma resposta que você acha ter tido de Deus, se a dúvida está dividindo o teu pensamento, está dividindo o teu coração, então não vá em frente. Não vá em frente. Por quê? Porque a voz de Deus, ela traz certeza.
A voz de Deus traz convicção. A voz de Deus faz você romper o natural. A voz de Deus tira o teu pé para fora do barco. A voz de Deus faz você caminhar sobre as águas. Essa é a voz de Deus. Agora, a voz do inimigo, a voz do nosso adversário, ela carrega insegurança, ela carrega medo e ela carrega dúvida. Entenda, um dia de dúvida pode criar 365 dias de sofrimento. Por quê? Porque a dúvida vai fazer você entrar em caminhos que não são aprovados por Deus. A dúvida, ela está roubando o seu presente. É por isso que Deus não opera na dúvida. Se não for por fé, é pecado. Se não for por fé, é pecado. Se Deus não está colocando certeza, se Deus não está colocando convicção em você, irmão, não vai em frente. Você não sabe se deve vender, você não sabe se deve comprar, você não sabe se deve ir para a esquerda ou se deve ir para a direita. Então, irmão, ora um pouco mais, mas não vá com dúvida. Não vá com dúvida. Não vá com dúvida. Não entre em uma oportunidade que Deus te deu com dúvida. A dúvida não é de Deus. É como eu disse, um dia de dúvida pode gerar 365 dias de sofrimento. Entende isso? Porque se você caminhar pela dúvida, você está ouvindo uma voz que está confiando, mas não em Deus, que está confiando em você mesmo. E essa voz é fraca. Essa voz não faz você caminhar no sobrenatural. Essa voz não é poderosa. A voz poderosa, ela dá coragem, a voz poderosa dá força, a voz poderosa dá ânimo, a voz poderosa faz você saltar muralhas, a voz poderosa movimenta a sua vida. Essa é a voz de Deus. A segunda coisa, para você caminhar em vitória, é descubra seu lugar de propósito, o lugar do seu desígnio, o lugar que Deus tem para a sua vida. E se você não descobrir o seu lugar, você vai acabar se adaptando em qualquer lugar. Eu vou repetir isso. Se você não descobrir o seu lugar, você vai acabar se adaptando a qualquer lugar, porque o ser humano, ele é adaptável. Mas, ao mesmo tempo que ele é adaptável, ele pode estar num lugar que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o propósito dele. É por isso que algumas pessoas não vão para frente, porque elas não conseguem discernir o lugar que Deus quer elas, e ali naquele lugar elas vão prosperar, naquele lugar as portas se abrirão, naquele lugar será uma bênção para ela. O Deus que conhece o futuro já tem um lugar para mim, já tem um lugar para você, certo? Ou seja, hoje eu entendi isso. Eu posso ir a qualquer lugar do mundo, mas eu tenho um lugar geográfico, aonde está o meu escritório, aonde está a minha família, aonde está a igreja, e aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho um lugar que Deus me designou. Eu não estou aqui apenas por vontade, eu estou aqui também porque existe um propósito pairando sobre a minha vida, sobre o lugar, sobre o ambiente. Existe um propósito divino. Então, às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam no lugar que deu na cabeça delas. Não, porque aqui esse lugar tem muita oportunidade e eu conheço fulano aqui, eu conheço ciclano. Você pode conhecer meia cidade. Se você não está no lugar do seu desígnio, se você não está no lugar do seu propósito, aquele lugar não vai ser uma bênção para a tua vida. Ao contrário, aquele lugar vai tirar de você. Aquele lugar vai, de alguma maneira, eu posso dizer, roubar de você, vai roubar de você o seu tempo, vai roubar a sua energia, vai roubar o seu dinheiro. Por quê? Porque você não está designado para aquele lugar. Aí você diz assim, não, mas pode dar certo. Pode dar. Pode dar, mas não do jeito que Deus quer. Do jeito que você quer, não do jeito que Deus quer. Então, entenda, se você estiver no lugar
que você não foi designado por Deus para estar, aquele lugar, ele vai ser uma perda para você. Por isso, entenda, ou você está no lugar certo, ou você vai se adaptar a qualquer lugar. E quando a gente se adapta a um lugar, nunca vai ser a mesma coisa do que o original. É que nem você adaptar uma peça num carro. Sabe, você vai adaptar uma coisa, não vai ficar 100%. Não vai ficar 100%, não vai ficar como deveria ficar. Por quê? Porque não é original. Não é original, não está designado para o propósito certo. A terceira coisa que eu aprendi com Deus, que a provisão divina só é garantida no lugar que Deus designou você. Então, tem esse lado, a prosperidade, não estou falando da riqueza, mas a prosperidade. O que é a prosperidade? É não ter falta de nada. A prosperidade, ela está designada para você no lugar que Deus quer que você esteja. Então, no lugar que eu estou, ali tem prosperidade. Mesmo que haja uma cidade do lado, digamos, da minha, uma cidade a 10 quilômetros da minha, mas se Deus me designou aqui para esse lado, é aqui que eu tenho que estar, porque é aqui que a minha provisão é garantida. A provisão garantida está em uma geografia, está em um lugar específico. Então não faz coisa da sua cabeça. E também, se Deus está lhe dirigindo a uma coisa, é melhor você fazer. Quando Elias, escute isso, eu gosto muito dessa palavra porque ela é uma direção para mim e para ti. Quando Elias, queridos, ele estava no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que ali Deus estava sustentando ele. Era pão que chegava para ele todos os dias. Ele tinha a água do ribeiro. E sabe, Deus estava sustentando ele todos os dias. Havia uma provisão sobrenatural na vida de Elias. Deus estava colocando a mão sobre ele. Mas chegou a hora que o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, o que Elias fez? Elias se movimentou dali. Por quê? Porque a providência divina naquele lugar encerrou. Quando a provisão divina encerra num lugar para você e você permanece naquele lugar, saiba que você está entrando na força do braço. Não é mais o favor de Deus. Não é mais a graça de Deus. As coisas não vão fluir mais como fluíam antes. É por isso que eu tenho que acompanhar as mudanças da provisão divina. Às vezes Deus não vai te mudar geograficamente, mas Deus vai mudar você de estratégia, Deus vai mudar você de trabalho. Por exemplo, você tem uma imobiliária, aí às vezes você está focando em venda de apartamento na planta. Aí mudou o lugar da tua providência. Agora Deus está lhe dando a oportunidade de você vender casas em condomínio. Ou seja, mudou o foco. Por quê? Porque a tua provisão divina mudou. Então você tem que... É por isso que por que Deus faz essas coisas? Porque Deus deseja que eu e você estejamos tão conectados com nossos ouvidos na porta do céu. Olha que tremendo isso. Deus quer que eu e você estejamos tão conectados com nossos ouvidos na porta do céu, a ponto de perceber as movimentações do Espírito. E quando percebemos as movimentações do Espírito, somos abençoados. Quando percebemos as movimentações do Espírito, Deus derrama graça, Deus derrama favor sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Amém? Eu sei que esses passos são passos de vitória, são passos de rompimento e de avanço para ti, para tua casa, para tua família, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também, deixa eu só abrir aqui a Bíblia, que eu estava no outro Salmo, ontem de noite eu estava lendo um outro Salmo, Salmo 91. Quero ler um testemunho aqui para você, um testemunho que eu recebi da Vanessa, e ela escreveu assim: meu nome é Vanessa e acompanho o Senhor há 1 ano. Suas orações sempre trazem paz, direção e força nos momentos difíceis. Hoje, dia 11, durante a oração das 6 da manhã, o Senhor declarou que até às 18 horas viria a notícia esperada e que Deus agiria em uma situação difícil. Eu tomei posse daquela palavra, venho crendo e confessando
em milagres e pouco depois das 16 recebi uma ligação. Os contratos que estavam travados há mais de 45 dias foram liberados. Glória a Deus. Ô Vanessa, Deus é bom, hein? Deus é fiel, Vanessa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Eu quero rapidamente falar para você desse livro aqui, Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia. É o meu livro e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu convido você a adquirir nossos livros. Quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas de você, compartilha enquanto eu declaro o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu tive uma visão de uma pessoa com as palmas da mão em carne viva. Eu não sei se isso é uma alergia ou uma machucadura que alguém teve aí na palma das mãos, mas Jesus Cristo dá saúde. Seja você quem for que entrou aqui nessa oração, Jesus Cristo te dá saúde. Tem uma pessoa que se chama Dirley. Eu não sei se é esposo de alguém ou é alguém que está aí na oração. Deus está te visitando agora. Amém? E o Senhor está liberando favor sobre a tua vida. Dirley, você verá a glória de Deus no teu caminho nessa semana. Amém? Tem uma mulher também que se chama Mara, que está me ouvindo. E Mara, o Senhor está te fortalecendo. Tem uma unção fortalecedora, Mara, vindo sobre a tua vida. O Senhor está colocando algo sobre teus ombros, onde você vai romper e vai avançar. Em nome de Jesus Cristo, nada vai bloquear o teu caminho, porque o Senhor está te fortalecendo. Então creia, nessas reuniões que você tem aí pela frente, Deus estará contigo. Ele está te capacitando. Aleluia, glória a Deus. Eu também quero falar com o Gerson ou com a mulher do Gerson que está aí me ouvindo. A paz de Deus, o shalom de Deus está sendo liberado sobre a tua casa. E você vai começar a ver um destravar nas finanças de vocês, na família de vocês, um destravar em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por vocês. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã, gente. Tá? 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. E às 18 horas teremos a nossa oração da noite. E você que está dentro dessa oração, que vai entrar nesse propósito comigo, escreve aí nos comentários, estou dentro. São 14 dias orando às 6 da manhã às 18 horas. Eu vou tirar o pão, quem quiser me acompanhar é livre, tá? Eu vou tirar o pão, é o jejum que eu vou fazer. E vou orar contra toda injustiça e contra toda maldade. E você não sabe, às vezes, a maldade que muitas vezes tem contra nós. É por isso que nós precisamos orar. Amém? Eu convido você a entrar nesse propósito de oração comigo. Você que está dentro aí, entra com fé, mas entra com responsabilidade também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, apresentando a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, nesse propósito e está se posicionando em oração. Senhor, nós estamos entrando
Senhor, em conquista agora. Estamos entrando em conquista, sim, Pai, porque recebemos essa direção de orar contra a injustiça, contra a maldade, e no nome poderoso de Jesus nos revestimos agora das armas da luz para quebrar completamente todo projeto do inimigo, todo plano de Satanás, toda obra de maldade, tudo aquilo, Senhor, feito, Senhor, nas trevas, tudo aquilo feito na escuridão contra nós, contra a nossa casa. Nós quebramos completamente a influência do mal, o agir de Satanás. Damos ordem agora que todo tipo de ação do inimigo seja quebrado em o nome de Jesus e que o Senhor fortaleça a nós, fortaleça a nossa casa, abre caminhos de prosperidade, de conquista, de avanço, de aumento. Oramos também, Senhor, pela saúde de cada pessoa. Eu oro para que tudo aquilo que foi lançado contra ela, que por 7 caminhos bata em retirada. Oramos o nome poderoso de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que a Tua mão seja sobre essa pessoa, seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu oro agora quebrando toda obra de injustiça, aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos, aquilo que foi roubado de nós, aquilo que foi tirado injustamente, aquilo que foi desviado, que pertencia a nós, mas que foi desviado no mundo espiritual. Nós oramos agora para que haja restituição. Oramos agora para que haja restituição e liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida. Que haja justiça nas portas, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra. Haverá justiça em favor da nossa casa. Haverá justiça em nossas portas. Haverá justiça em nosso caminho. Haverá um liberar do Espírito Santo, muitas vezes mais do que nós pensamos ou imaginamos, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, nós quebramos também toda palavra, toda sentença maligna contra a nossa casa, toda sentença maligna contra nosso trabalho e declaramos: não vai parar de crescer, não vai parar de avançar, não vai parar no propósito de Deus. E nós oramos para que a provisão divina que está designada para o nosso propósito, essa provisão chegue até nós. Que toda provisão divina que foi desviada pelo inimigo, que o inimigo tentou resistir, impedir que chegasse a nós, nós oramos agora para que toda obra de resistência espiritual seja quebrada em nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, por um avanço na vida dessa pessoa, graça, favor e bênçãos sobre ela e sobre todos da sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você recebe essa palavra e essa oração, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã eu vou estar aqui com vocês e depois 18 horas. Até mais.